Eduardo pensou que ao trancar Valentina no quarto tinha vencido. Mas quando ela assinou o divórcio em silêncio, o celular vibrou. 4 palavras mudam a esposa humilhada deixou de ser vítima. Avelão pronto, invoco... Valentina! O envelope estava sobre a mesa de jantar há 3 dias, e Valentina ainda não o havia aberto. Não por medo. Não exatamente. Era algo mais parecido com aquela pausa que existe entre o relâmpago e o trovão, aquele segundo em que o corpo já sabe o que vem, mas a mente ainda se recusa a contar. Ela tinha passado por muitas dessas pausas nos últimos 3 anos dentro da mansão Monteiro, e tinha aprendido a habitá-las com uma calma que as pessoas confundiam com resignação. Eduardo confundia. Dona Cláudia confundia. Deixava que confundissem. A sala de jantar da mansão no Morumbi era enorme, com pé, direito de 6 metros e lustres de cristal que Dona Cláudia havia importado de Murano, uma informação que a matriarca inseria em toda a conversa em que o assunto decoração surgisse, o que era sempre. Valentina estava sentada à cabeceira menor da mesa, sozinha, com uma xícara de café que já esfriara. O relógio na parede marcava 11 da manhã. Eduardo e sua mãe estavam juntos no escritório do andar de cima há mais de 40 minutos, e ela sabia, pelo tom das vozes que desciam pela escada de mármore, que a decisão já tinha sido tomada antes de qualquer reunião formal. Eduardo entrou primeiro. Ele tinha a aparência de sempre. Cabelo escuro bem penteado, terno cinza chumbo sem uma ruga, o queixo levantado naquele ângulo que ele havia desenvolvido ao longo dos anos como sinal de autoridade. Era bonito. Valentina havia pensado isso com sinceridade quando o conheceu. Agora ela olhava para aquele queixo e via apenas a técnica por trás do gesto. Dona Cláudia veio logo atrás, com um vestido de crepe azul marinho e os lábios numa linha quase imperceptível de satisfação. Ela se posicionou ligeiramente atrás e à direita do filho, como uma segunda câmera que não queria aparecer no enquadramento principal, mas também não pretendia sair da sala. Eduardo colocou uma pasta fina sobre a mesa, entre a xícara de Valentina e o centro do móvel, com um movimento que pretendia ser casual, mas tinha o peso de um gesto ensaiado. Ele abriu a pasta. Valentina reconheceu o documento antes de ler uma única palavra, pela disposição das cláusulas na página, pelo logo discreto do escritório de advocacia Monteiro e associados no canto superior direito. Era o divórcio. Eduardo disse, com a voz no mesmo tom com que pedia café ao mordomo, já está revisado pelos nossos advogados. Você só precisa assinar onde tem o marcador. Valentina ergueu os olhos para ele. Não respondeu de imediato. Deixou o silêncio ocupar um espaço que Eduardo claramente não esperava ter que preencher. Dona Cláudia disse, naquele português cuidadosamente articulado que ela usava quando queria parecer generosa, é o mais sensato para as duas partes, Valentina. Você é jovem, tem muito pela frente. Isso aqui não era o lugar certo para você. Valentina pensou. A senhora passou 3 anos me dizendo que esse era exatamente o lugar certo para mim. Mas não disse isso em voz alta. Apenas inclinou a cabeça levemente, como se estivesse considerando. Ela olhou para o documento. Leu cada cláusula com uma atenção que ela sabia que irritava Eduardo, porque ele tamborilou os dedos uma vez na mesa, depois parou quando se deu conta do que estava fazendo. O acordo previa que Valentina abrisse mão de qualquer reclamação sobre os bens do casal, com uma indenização simbólica que seria depositada em 30 dias. A pensão alimentícia não havia sido incluída porque, como o documento deixava claro em linguagem jurídica cuidadosa, o casal não tinha filhos. Não tinha. Essa parte ainda doía, mas de uma forma diferente agora, mais distante, como uma cicatriz antiga que só dói no frio. Ela pegou a caneta que Eduardo havia deixado sobre a pasta. Era uma Mont Blanc, naturalmente. Ela assinou nos 3 marcadores com uma letra firme, sem pressa, sem drama. Fechou a pasta e a empurrou de volta em direção a Eduardo. Ele pareceu levemente desconcertado. Não era a reação que esperava. Valentina reconhecia esse desconcerto havia muito tempo, aquele milissegundo em que ele não sabia se havia vencido ou perdido. Ela disse sem levantar a voz, pode considerar encerrado. Eduardo pegou a pasta. Dona Cláudia fez um sinal discreto com a cabeça para o filho. Eduardo disse, ainda de costas enquanto se virava para sair, as suas coisas serão enviadas para o endereço que você indicar. Você tem até amanhã para deixar o quarto. A porta do escritório se fechou. Valentina ouviu a chave girar na fechadura, um som seco e inequívoco que ecoou no mármore da sala. Ela ficou parada por um momento, olhando para a xícara de café frio,
e então sentiu a vibração do celular que guardava no bolso do vestido. Era uma mensagem de um número que ela não tinha salvo na agenda. 4 palavras em português limpo, sem nenhuma vírgula que não era necessária. Avião pronto. Pode sair. Valentina leu a mensagem uma vez. Depois a leu de novo. Então fez algo que não fazia havia anos dentro daquela mansão. Ela sorriu de verdade para si mesma, naquela sala enorme com os lustres de Murano que ela jamais havia gostado. No pulso esquerdo, sob a manga do vestido, o anel de ouro branco com uma pedra de óleo de tigre, aquele que ela nunca tirava desde o dia em que seu avô havia colocado em sua mão com um aperto longo e silencioso, pegou a luz do meio-dia e relampejou uma vez, como se soubesse. Valentina não havia ligado para casa nenhuma vez nos 3 anos de casamento. Eduardo pensava que era porque ela tinha vergonha da origem simples. Dona Cláudia pensava o mesmo. Nenhum dos dois havia perguntado se havia uma razão diferente. A porta estava trancada. Isso ela já sabia. O que Eduardo não sabia era que Valentina havia passado os últimos 2 meses mapeando todos os cômodos da mansão que tinham acesso externo alternativo, com a meticulosidade calma de quem não tem pressa porque sabe quando a janela vai se abrir. O quarto em que estava fechada ficava no 2º andar, ala leste, com uma sacada voltada para o jardim lateral. A sacada não estava trancada, porque Eduardo nunca havia imaginado que ela fosse relevante. Ela abriu a porta de vidro com suavidade, sentiu o calor úmido de São Paulo em dezembro envolver o rosto e olhou para baixo. O jardim lateral era menos monitorado que a entrada principal porque os serviços de segurança da mansão estavam concentrados no portão e na garagem, um padrão que ela havia identificado no primeiro mês de residência e anotado mentalmente com a paciência de quem planta uma semente em solo duro. Havia um galho de ipê amarelo a cerca de 1,5 metros da sacada, grosso o suficiente para suportar peso, inclinado em direção à grade baixa do jardim. Valentina havia calculado aquela distância 14 dias antes, durante um dos momentos em que Eduardo estava numa reunião e as câmeras do jardim ficavam com o ângulo bloqueado pela caminhonete do jardineiro. Ela não tinha muita coisa. Nunca havia acumulado muita coisa naquela casa. Uma mochila pequena com o que realmente importava. O passaporte, o pendrive criptografado, o caderno com as anotações dos últimos 8 meses e o anel que ela já estava usando. O celular estava no bolso. Valentina respirou fundo, mediu a distância uma última vez e pulou. O galho cedeu uns 10 centímetros sob o peso, mas aguentou. Ela desceu pela inclinação do tronco até o chão do jardim com uma facilidade que teria surpreendido qualquer um que a conhecesse apenas como a esposa silenciosa do Eduardo Monteiro. Atravessou o jardim lateral em direção ao muro baixo do fundo, aquele que dava para a Rua dos Fundos, que os moradores do condomínio usavam para acesso de serviço. Do outro lado do muro, um carro escuro estava parado com o motor ligado. O vidro da janela do motorista desceu. Era Dora, 50 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados curtos, óculos de aros metálicos, que havia sido a única pessoa da mansão que tratava Valentina como ser humano completo, porque trabalhava na cozinha e não devia lealdade a nenhum monteiro além do salário que recebia em dia. Dora disse, sem nenhuma surpresa no rosto. Demorou um pouco mais do que o planejado. Valentina jogou a mochila no banco traseiro e entrou no carro. Eduardo resolveu fazer um discurso antes de trancar a porta. Dora deu uma risada curta e colocou o carro em movimento. O avião está no aeroporto de Congonhas, terminal de aviação executiva. Eles estão esperando. Valentina encostou a cabeça no banco e fechou os olhos por um momento, deixando o ar condicionado do carro substituir o calor do jardim. Em algum lugar atrás dela, Eduardo Monteiro provavelmente ainda estava no escritório, achando que havia resolvido um problema. Ela pensou no rosto dele quando havia lido as cláusulas do contrato, na forma como ele não havia percebido o que faltava no documento, no detalhe que os advogados de Dona Cláudia haviam esquecido de verificar, ou talvez não quisessem verificar, porque a resposta seria inconveniente. O carro dobrou na avenida principal e se fundiu no trânsito de São Paulo no meio do dia, mais um veículo anônimo num mar de metal e asfalto, levando uma mulher que a maioria das pessoas ainda achava que conhecia. 3 anos antes de assinar o divórcio, Valentina havia chegado à mansão dos Monteiro com uma mala de tamanho médio, um vestido de noiva emprestado e a certeza de que estava cometendo o maior erro de sua vida. Não havia escolhido Eduardo. Havia escolhido um acordo, que é diferente, embora as partes envolvidas preferissem não nomear assim em voz alta.
Seu pai, Renato Carvalho, que havia construído uma distribuidora de alimentos de médio porte no interior de Goiás, tinha uma dívida com o grupo de logística dos Monteiro, que havia crescido durante a pandemia, até um valor que ameaçava engolir tudo que ele havia construído em 20 anos. Eduardo precisava de uma esposa que não fizesse perguntas inconvenientes sobre as operações financeiras da família. O acordo foi feito por telefone entre os dois patriarcas em menos de uma hora. Valentina tinha 26 anos na época e havia concordado porque seu pai havia pedido. Havia uma história mais longa por trás dessa concordância, uma história que envolvia sua mãe, que havia morrido quando Valentina tinha 12 anos, e a forma como Renato havia ficado completamente perdido depois disso, e como Valentina havia aprendido desde cedo que às vezes o amor se parece com aceitar uma coisa ruim para proteger alguém de uma coisa pior. Era um padrão que ela reconhecia em si mesma com clareza suficiente para saber que era um problema, mas o reconhecimento não tornava o padrão mais fácil de quebrar. O que ela não havia contado para o pai era o que seu avô havia dito quando ela o informou sobre o casamento. Sua ligação para o sítio em Caldas Novas naquela tarde havia sido curta e direta, como todas as conversas com Rodrigo Meireles tendiam a ser. Ele havia ficado em silêncio por quase 10 segundos depois que ela terminou de explicar. Então disse, com aquela voz que parecia ter sido moldada pela mesma pedra do cerrado que ele cultivava há 50 anos, "Você sabe que não precisa disso." Valentina disse, "Sei." Ele disse, "E vai de qualquer jeito." Ela disse, "Sim." Outro silêncio. "Então, bom, se vai, vai com os olhos abertos. E quando quiser sair, você me avisa. Qualquer hora, qualquer dia. Não vai haver perguntas sobre o tempo que levou." Uma pausa. "Mas enquanto estiver lá, precisa ficar quieta sobre o nosso lado da história. Você entende por quê?" Ela entendia. Havia entendido desde os 17 anos, quando o avô havia sentado com ela numa varanda que cheirava a café e capim e explicado, com a mesma calma com que explicava tudo, que havia um processo em andamento dentro da empresa que ele havia fundado, um processo que envolvia parentes que ela mal conhecia e advogados que trabalhavam em turnos, e que a coisa mais segura para ela era não existir no mapa daquela empresa por enquanto. Valentina havia concordado porque seu avô era o único adulto que havia tratado sua concordância como uma escolha real, e não como uma formalidade. A questão é que ela havia subestimado o quanto os Monteiro prestariam atenção nela. Dentro do carro, no caminho para Congonhas, ela deixou os pensamentos se ordenarem na sequência em que precisavam ser processados. Dora dirigia sem fazer perguntas, o que era uma das qualidades que Valentina mais apreciava nela. O rádio estava ligado numa rádio de notícias em volume baixo, e as palavras entravam e saíam sem deixar rastro. O segundo mês de casamento havia sido quando Valentina percebeu que as conversas na mansão chegavam a Dona Cláudia antes que ela pudesse terminar de tê-las. Uma tarde ela havia dito a uma das camareiras que queria visitar uma galeria de arte no Ibirapuera no fim de semana. No jantar, Dona Cláudia havia mencionado, de passagem e sem olhar para ela, que nessa época do ano o tráfego para o parque é impossível, melhor esperar. Ninguém havia perguntado para a matriarca sobre o plano. A informação havia chegado por outro caminho. Valentina havia mapeado esse sistema com cuidado ao longo dos meses seguintes. Não de forma dramática, não confrontando ninguém, mas prestando atenção com a continuidade discreta de alguém que aprendeu desde cedo que informação é uma forma de proteção. Ela descobriu que 3 funcionários reportavam ao mordomo-chefe, que reportava diretamente a Dona Cláudia. Dora não estava nessa cadeia porque trabalhava na cozinha e porque, como ela própria havia dito a Valentina uma vez, sem ser solicitada, enquanto cortava mamão no balcão, Dona Cláudia nunca aprendeu o nome das pessoas que preparam a comida que ela come. Isso diz tudo o que precisa ser dito. Foi Dora que havia ouvido a conversa de Dona Cláudia com o advogado. Não intencionalmente. Estava levando uma bandeja de café para a sala de reuniões pequena, quando a porta não estava completamente fechada, e as vozes estavam num volume que presumia a privacidade da sala selada que não existia. Dona Cláudia estava dizendo, com aquela precisão articulada que ela aplicava a todos os assuntos: "O processo precisa estar concluído antes que ela entenda o escopo do que está em jogo. Se ela descobrir sobre o ativo antes da assinatura, o acordo com o Grupo de Goiás pode ser questionado retroativamente." O advogado havia respondido algo que Dora não havia conseguido ouvir com clareza. Dona Cláudia havia dito:
Então acelera. Não tenho o luxo de esperar o Eduardo se decidir. Dora havia contado para Valentina naquela mesma tarde, sentada na copa da cozinha com a porta fechada, com uma expressão de quem está cansada de guardar coisas que não pediu para guardar. Não sei o que significa esse ativo, mas achei que você precisava saber. Valentina havia ficado quieta por um momento, e então disse, obrigada, Dora, e havia dado à cozinheira o número de um celular avulso que ela havia comprado com dinheiro vivo numa loja de eletrônicos usados no bairro do Brás, meses antes, durante uma saída acompanhada para uma consulta médica. Se precisar de qualquer coisa, ou se ouvir qualquer outra coisa. A conversa sobre o ativo havia ficado como uma pedra solta dentro de Valentina durante semanas. Ela sabia o suficiente sobre a estrutura financeira dos Monteiro para suspeitar que a expressão se referia a algum bem ou direito dentro do contrato de casamento, algo que ela era suposta não perceber, mas precisava de prova concreta para entender o escopo. Foi numa quinta-feira de outubro que ela encontrou o que precisava, ou quase. Eduardo havia saído para uma reunião no escritório central da Monteiro Investimentos na Faria Lima. Dona Cláudia estava num almoço de caridade no Clube Pinheiros. O escritório de Eduardo no segundo andar, normalmente trancado quando ele não estava, havia sido deixado aberto porque o funcionário que vinha fazer a manutenção do sistema de ar-condicionado havia chegado mais cedo do que o previsto e ninguém tinha se lembrado de fechar a porta depois que o técnico saiu. Valentina havia passado pelo corredor 2 vezes antes de entrar. A mesa de Eduardo era organizada com a rigidez de alguém que compensa a desordem interna com a ordem do ambiente externo. Havia uma pasta de documentos no segundo gaveta, sem etiqueta, o que era incomum numa mesa onde tudo tinha etiqueta. Ela abriu. Dentro havia contratos de transferência de ativos, 3 deles, todos datados dos últimos 18 meses. Os valores eram expressivos. Os destinatários eram holdings com nomes que não correspondiam a nenhuma empresa que ela havia visto no balanço oficial da Monteiro, que Eduardo um dia havia deixado sobre a mesa sem perceber. Holdings registradas nas Ilhas Cayman, uma no Panamá. Não era ilegal por si só, mas era exatamente o tipo de movimentação que se faz quando se quer retirar ativos antes de um processo judicial ou um divórcio. Valentina havia tirado o celular do bolso e fotografado cada página com a câmera silenciosa que havia configurado semanas antes. 18 fotografias no total. Ela havia colocado a pasta de volta exatamente como estava, com a aba levemente para a direita, da forma que havia encontrado. Quando saiu do escritório, Eduardo estava no corredor. Ele não deveria estar ali. A reunião tinha previsão de durar até às 6 e eram 3 da tarde. Ele olhou para ela, depois olhou para a porta aberta do escritório atrás dela, e a expressão em seu rosto atravessou um ciclo rápido demais para ser processado completamente. Surpresa, cálculo, suspeita. Ele disse, o que você estava fazendo aí dentro? Valentina disse, com a mesma calma com que havia assinado o divórcio horas depois, procurando um carregador. Achei que tinha deixado aqui semana passada. Eduardo ficou olhando para ela por um momento. Depois disse, não tem nada seu nesse escritório. Valentina disse, já sei disso. Não encontrei. E caminhou pelo corredor em direção ao seu quarto com um passo regular, sem pressa, sentindo os olhos dele no seu pescoço, como um peso que ela havia aprendido a carregar sem mostrar que carregava. O celular estava no bolso, com 18 fotografias que ela havia enviado para um e-mail seguro antes mesmo de sair do escritório. No dia seguinte à descoberta dos documentos, Eduardo mudou o cadeado do escritório. Valentina notou o novo cadeado de maneira lateral, passando pelo corredor de manhã, mas não parou, não virou a cabeça para olhar diretamente. Havia aprendido que as câmeras internas da mansão cobriam os corredores do segundo andar em ângulos que incluíam as expressões faciais de qualquer pessoa que passasse em frente às portas principais. Ela não sabia quem monitorava as câmeras, mas sabia que alguém monitorava, porque havia 2 vezes em que Dona Cláudia havia mencionado em conversa coisas que só poderiam ter vindo de observação direta de comportamento físico. Ela foi tomar café da manhã na sala pequena de frente para o jardim, que era onde ela sempre tomava café nos dias em que Eduardo saía cedo, porque a luz entrava diferente naquela sala e porque era o cômodo da mansão em que ninguém mais aparecia antes das 10. Dora havia deixado uma xícara sobre a mesinha lateral com um bilhete dobrado sob o pires. O bilhete dizia, na caligrafia redonda e direta de Dora,
Ele telefonou ontem à noite para o advogado depois que a senhora foi para o quarto. Não ouvi tudo, mas ouvi. Mais rápido. Valentina dobrou o bilhete em 4 e o colocou no bolso. Bebeu o café. Olhou para o jardim, para o ipê que naquela semana de dezembro estava cobrindo o chão de amarelo, e pensou com uma clareza que às vezes a surpreendia pela calma com que chegava. O tempo estava se fechando. Precisava agir antes que Eduardo fizesse o movimento seguinte. O problema era que as fotografias sozinhas não eram suficientes. Ela havia consultado, via e-mail criptografado, com um advogado que seu avô havia indicado como contato de confiança há 2 anos, alguém que não tinha nenhuma ligação visível com Rodrigo Meireles e que trabalhava num escritório de advocacia empresarial em Brasília. A resposta havia chegado 3 dias depois. As transferências eram questionáveis, mas para construir um caso sólido, precisariam de contratos originais, ou de confirmação via sistema bancário, ou de uma testemunha interna com credibilidade documental. Valentina havia passado por cada uma dessas opções mentalmente, como quem passa por degraus numa escada escura, testando o peso antes de colocar o pé. A testemunha interna era Dora, mas Dora era funcionária doméstica sem acesso a documentos financeiros, e Dona Cláudia destruiria a credibilidade dela em 2 minutos num processo. Os contratos originais estavam no escritório com um novo cadeado, mas havia uma segunda cópia que o advogado de Eduardo quase certamente mantinha no escritório da Faria Lima, e acessar aquilo estava além do que ela poderia fazer sozinha dentro do prazo que sentia estar se contraindo ao redor dela. O que restava era o terceiro caminho. Havia uma cláusula no contrato de casamento original, aquele que havia sido assinado 3 anos antes, que ela havia lido com atenção na época e que Eduardo claramente havia considerado apenas uma formalidade burocrática, porque ele havia assinado sem negociar nenhum dos termos daquela seção específica. A cláusula estabelecia que qualquer dissolução do vínculo matrimonial seria precedida de uma avaliação formal de bens compartilhados por um perito neutro indicado por um tribunal de São Paulo, com a lista de bens fornecida por ambas as partes no prazo de 60 dias. Eduardo havia apresentado para ela, na pasta do divórcio, um documento assinado por ele com data de hoje. Não havia naquele documento nenhum inventário de bens compartilhados. Não havia menção à cláusula de avaliação. Os advogados dos Monteiro haviam, simples e deliberadamente, ignorado aquela parte do contrato original, o que significava que o divórcio estava incompleto do ponto de vista processual e que qualquer transferência de ativo realizada durante o período de omissão dessa cláusula poderia ser contestada judicialmente desde que houvesse prova de que a omissão foi intencional. As fotografias não provavam intenção, mas havia algo que provava. Na tarde em que Dona Cláudia havia conversado com o advogado e Dora havia escutado pela fresta da porta, havia uma frase específica que Valentina havia pedido a Dora que repetisse 3 vezes para ter certeza. O processo precisa estar concluído antes que ela entenda o escopo do que está em jogo. Isso não era uma instrução sobre prazo. Era uma instrução sobre ocultação de informação relevante para o processo de dissolução matrimonial, dita em presença de um advogado, o que a tornava potencialmente uma conversa privilegiada que havia sido comprometida por terceiro, mas cuja existência era real e documentável através do depoimento de Dora. Era frágil, mas era suficiente para criar dúvida razoável, e dúvida razoável era suficiente para que um juiz mandasse suspender o processamento do divórcio enquanto o caso era investigado, o que dava tempo. E tempo era a única moeda que Valentina realmente precisava. Ela havia enviado, na tarde em que fotografou os documentos, não apenas as imagens para o e-mail seguro. Havia enviado também, para um segundo endereço, um arquivo de texto com tudo o que Dora havia relatado, com data, hora aproximada e uma descrição do contexto. Havia pedido ao advogado em Brasília que abrisse formalmente um pedido de suspensão preventiva do processamento do divórcio baseado na violação da cláusula de avaliação de bens. A pergunta era quando esse pedido chegaria ao sistema, e se chegaria antes que Eduardo fizesse o movimento seguinte. Na tarde daquele dia, 3 horas depois do café no jardim, Eduardo bateu na porta do quarto onde ela estava fechada. Ele entrou sem esperar resposta, o que era um hábito que ele havia mantido por 3 anos e que Valentina havia parado de comentar depois do 4º mês, porque o comentário nunca produzia nenhum resultado, exceto uma expressão de impaciência dele, que se instalava no rosto por horas. Ele disse: "Você estava no meu escritório ontem." Não era uma pergunta.
Valentina estava sentada na beira da cama, com um livro aberto no colo que ela não estava lendo. Ela ergueu os olhos para ele. Eu disse que estava procurando um carregador. Eduardo disse: a câmera do corredor mostrou você saindo do escritório às 3:02. Você entrou às 2:56. Ela soube que havia calculado errado. 6 minutos era tempo suficiente para fotografar documentos, mas também era tempo suficiente para ser detectado por alguém que monitorasse as câmeras com retrospecção sistemática. Ela havia subestimado a paranoia de Eduardo após a conversa do dia anterior. Ficou quieta por um momento, fazendo o cálculo de quanto admitir. Então disse: entrei para olhar os livros na estante. Você tem uma edição do Drummond que eu queria ver. Eduardo deu um passo para dentro do quarto. A expressão dele tinha aquela qualidade específica que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de que ele havia decidido alguma coisa e estava apenas percorrendo o ritual da conversa como formalidade. Valentina, o contrato está assinado. Você pode ir amanhã. Não precisa haver complicação nenhuma. Valentina disse: não estou causando complicação nenhuma, Eduardo. Ele ficou olhando para ela por um segundo a mais do que o conforto permitia. Então girou nos calcanhares e saiu, deixando a porta aberta. 3 minutos depois, Valentina ouviu a chave virar na fechadura de fora. Ela ficou parada onde estava por um momento, com o livro ainda no colo, e deixou a situação se assentar. Estava fechada num quarto. O divórcio havia sido assinado, mas era processualmente inválido. As fotografias dos documentos estavam seguras num servidor que Eduardo não sabia que existia. O pedido de suspensão havia sido enviado para Brasília, e havia um número num celular que havia enviado 4 palavras que ela havia esperado por semanas. Ela pegou o celular do bolso e abriu a conversa com um número desconhecido. Digitou: mudança de plano. Precisa ser amanhã de manhã. A resposta chegou em menos de 1 minuto. Entendido. Mantemos o horário das 10. Valentina colocou o celular de volta no bolso, olhou para a sacada de vidro à sua frente e então olhou para o anel no pulso esquerdo, aquele olho de tigre que havia pertencido ao avô dela antes de pertencer a ela. Havia uma história por trás de quem havia enviado aquelas 4 palavras, uma história que ela havia deixado dobrada dentro de si durante 3 anos, como um mapa que ela sabia que precisaria um dia, mas esperava não precisar tão cedo. Parecia que cedo havia chegado. Do lado de fora do quarto, no corredor, ela ouviu os passos de Dona Cláudia no mármore, lentos e medidos como sempre, a mulher que havia construído uma prisão decorada com lustres de Murano e a havia chamado de casa, agora caminhando de volta para a ala dela como se o problema estivesse resolvido. Valentina abriu o livro de Drummond numa página qualquer e esperou o amanhecer. O avião era um Cessna Citation CJ4, branco com uma faixa dourada na fuselagem, e pousou no aeroporto executivo de Congonhas às 10:22 da manhã, com um atraso de 22 minutos que havia sido causado por um sistema de tráfego aéreo no corredor sul que ninguém havia previsto. Valentina soube do pouso enquanto ainda estava no carro com Dora, através de uma mensagem no celular. Ela respondeu: estou a 7 minutos. Dora disse, sem tirar os olhos da estrada: seu avô está no avião? Valentina disse: não. Ele mandou as pessoas certas. O terminal de aviação executiva de Congonhas tinha o ritmo diferente dos terminais comerciais. Menos barulho, mais espaço entre as pessoas, uma qualidade de espera que parecia voluntária em vez de imposta. Valentina desceu do carro com a mochila no ombro, agradeceu Dora com um abraço rápido e firme que a cozinheira aceitou com a mesma ausência de drama com que havia aceitado todos os outros momentos dos últimos meses, e caminhou para a área de chegada do terminal executivo. Havia 2 homens esperando. Ela reconheceu o mais velho, Dr. Severino Leal, o advogado de Brasília com quem havia trocado e-mails criptografados por 2 anos, pessoalmente pela primeira vez. Ele era alto, cabelos completamente brancos, com a aparência de alguém que passou décadas aprendendo a ocupar o espaço de uma sala sem fazer barulho. O mais jovem ela não reconheceu, mas a pasta que ele carregava tinha o logo discreto de um escritório que ela sabia que representava a Vale do Cerrado nos processos externos. Dr. Severino disse, estendendo a mão: Valentina, chegou antes do que esperávamos. Ela apertou a mão dele. Saí mais cedo do que o planejado. Foram para uma sala de reuniões pequena dentro do terminal. A mesa era de vidro, havia água na jarra central, e o jovem advogado abriu a pasta com o cuidado de quem sabe que o que está dentro tem peso.
Dr. Severino disse: Vou ser direto, porque sei que você prefere assim. Seu avô autorizou a abertura completa do processo de reconhecimento de herdeira nesta manhã. Isso significa que, a partir deste momento, a sua condição de beneficiária primária da Vale do Cerrado passa a ser registrada publicamente nos sistemas do Tribunal de Goiás. Valentina ficou quieta. Ela sabia disso. Havia sabido desde que enviou a mensagem para o avô 3 semanas antes, usando o canal que ele havia deixado com ela anos atrás para exatamente essa situação. Mas ouvir em voz alta, numa sala de reuniões, por um advogado que carregava a pasta com o logo da empresa, tinha um peso diferente de saber numa varanda de cerrado. Ela disse: E a disputa interna, Dr. Severino disse, resolvida em outubro. O processo que seu avô mencionou há anos foi concluído. Os parentes que tentavam contestar o testamento anterior perderam em segunda instância. Foi por isso que o reconhecimento ficou represado. Ele queria esperar que o resultado fosse definitivo antes de expor você. Valentina assentiu lentamente. 3 anos. O avô havia esperado 3 anos para que a situação ficasse limpa o suficiente para ela entrar com segurança. E ela havia passado esses 3 anos numa mansão em São Paulo, aprendendo a fotografar documentos com câmera silenciosa e medir a distância até galhos de IP. Havia uma ironia ali que ela processaria em outro momento. O jovem advogado abriu um segundo documento dentro da pasta. Quanto ao divórcio, o pedido de suspensão preventiva que o Sr. Leal protocolou ontem foi aceito pelo Juízo de Família de São Paulo esta manhã. O processamento está suspenso por 90 dias para verificação da cláusula de avaliação de bens. Isso significa que o documento que o Sr. Eduardo Monteiro fez a senhora assinar é provisoriamente ineficaz até que a cláusula seja cumprida. Valentina disse: Quanto tempo para a avaliação de bens? Depende do que o perito encontrar. Mas com as fotografias que a senhora forneceu das transferências para as holdings offshore, o perito vai identificar discrepâncias suficientes para estender o processo. Ela olhou para os documentos sobre a mesa. As fotografias dela, impressas em papel de qualidade, com uma numeração discreta no canto de cada uma. 18 imagens de documentos que Eduardo havia deixado numa pasta sem etiqueta numa gaveta do escritório porque nunca havia imaginado que ela entraria. Dr. Severino disse, com a voz num tom levemente diferente, mais pessoal: Seu avô pediu que eu dissesse uma coisa. Disse que você saberia o que significa. Uma pausa. Disse: A pedra aguenta. Valentina olhou para o anel no pulso esquerdo. O olho de tigre captou a luz da sala e relampejou dourado, exatamente como havia feito na sala de jantar da mansão horas antes. Ela disse: Sim, aguenta. O celular dela vibrou. Era um número que ela reconheceu imediatamente, porque havia salvo na agenda com um nome simples que descrevia a função e não a pessoa. Monteiro. Era Eduardo. Ela olhou para Dr. Severino. Ele fez um gesto discreto com a cabeça. Atendam. Ela atendeu. Eduardo disse, com uma voz que tinha aquela qualidade específica de alguém contendo urgência atrás de um verniz de controle. Onde você está? Valentina disse. Em São Paulo. Ele disse. Valentina, minha mãe me mostrou que houve um protocolo no tribunal esta manhã, sobre o divórcio. Ela disse. Sim. Um silêncio. Ela podia ouvir ele respirando. Então, você não tem condições de sustentar isso. Nossos advogados vão derrubar em uma semana. Valentina disse. Talvez. Mas na semana que os advogados de vocês estiverem trabalhando nisso, o processo de reconhecimento de herdeira da Vale do Cerrado vai estar público no Diário Oficial, que aí vai ser outro departamento jurídico para vocês gerirem. Silêncio novamente, mais longo desta vez. Ela disse, com a mesma calma com que havia assinado o divórcio pela manhã: Eduardo, a cláusula estava no contrato que você assinou. As holdings estão nas fotografias que eu tirei no seu escritório. E a conversa da sua mãe com o advogado tem uma testemunha. Uma pausa. Não estou ligando para negociar. Estou ligando porque achei que você merecia saber antes de ler no jornal. Ela desligou. Dr. Severino estava olhando para ela com uma expressão que não era exatamente surpresa, mas era algo adjacente ao respeito que ele ainda estava organizando no rosto. O jovem advogado estava olhando para os documentos com a concentração de alguém que está mentalmente construindo uma linha de argumentação para um processo que acabou de ficar mais complexo. Valentina colocou o celular sobre a mesa e disse: Eduardo tem pelo menos uma cláusula que ele pode tentar usar antes que a avaliação de bens comece. Ele vai tentar,
Lá. Não sei qual é, mas ele tem. Preciso falar com meu avô. Doutor Severino disse. Ele está esperando sua ligação. Valentina olhou para a janela da sala de reuniões, para a pista de onde havia visto o Cessna chegar. Havia uma versão da manhã em que ela havia assinado aquele papel e ficado esperando alguém dizer o que fazer. E havia a versão que havia acontecido de verdade. Ela pegou o celular e discou o número que sabia de memória há 8 anos. O único número que havia ficado gravado nela durante todo o tempo em que não havia usado. A voz do avô atendeu no segundo toque. Valê. Ela disse, vô, tem um buraco que ainda não fechamos. A cláusula que Eduardo tinha era a cláusula 8 do contrato de casamento. Doutor Severino localizou no arquivo digital do contrato original, enquanto Valentina ainda estava ao telefone com o avô. O jovem advogado, cujo nome era Rafael Saraiva, e que falava rápido demais quando estava processando informação nova, leu a cláusula em voz alta com uma velocidade que tornou necessário que ele a repetisse. Em caso de dissolução matrimonial iniciada por qualquer das partes, os bens de origem extraconjugal declarados após a data do casamento e não incluídos no inventário original ficam sujeitos à avaliação conjunta, com direito de impugnação por qualquer das partes no prazo de 30 dias contados da data de conhecimento. Valentina disse, ainda com o telefone no ouvido. O que isso significa na prática? Rafael disse. Significa que se Eduardo conseguir provar que o reconhecimento de herdeira da Vale do Cerrado foi um ativo ocultado por você durante o casamento, que você sabia de sua existência e não declarou, ele tem o direito de incluí-lo no processo de divisão de bens. E se a divisão incluir a participação na Vale do Cerrado, o processo se estende por meses, possivelmente anos, enquanto o valor da herança é travado judicialmente. Valentina disse para o avô, vô, ouviu? A voz do avô disse, ouvi. Ela disse, eu sabia, desde os 17 anos. Isso me enquadra na cláusula? O avô ficou em silêncio por 3 segundos. Eram 3 segundos de um homem que havia construído um império agropecuário a partir do nada e que tinha o hábito de pensar antes de responder, um hábito que Valentina havia herdado por convivência. Então ele disse, sabia da empresa. Não sabia que seria herdeira com certeza, porque o processo estava em andamento. Há uma diferença jurídica. Rafael assentiu vigorosamente do outro lado da mesa, o que Valentina interpretou como confirmação. O avô disse, mas Eduardo vai argumentar que não havia distinção, e um juiz simpático a eles pode aceitar o argumento por tempo suficiente para criar problema. Valentina disse, então preciso de um elemento que tire o argumento deles antes que usem. Algo que mostre que o conhecimento que eu tinha não era conhecimento de herdeira, era conhecimento de família, impreciso e não declarável. Houve uma pausa do outro lado da linha. Então o avô disse, com uma qualidade diferente na voz, mais quieta, eu tenho a carta. Ela ficou imóvel. Qual carta? A que escrevi para você quando você tinha 17 anos. Quando te expliquei o processo, onde deixo claro que te pedi para não assumir nenhum papel formal enquanto a disputa estivesse em andamento e que tua condição de herdeira dependia de um resultado que ainda era incerto naquela época. Uma pausa. Guardei uma cópia autenticada em cartório na época. Não sabia para que ia usar, mas guardei. Valentina fechou os olhos por um segundo. Uma carta autenticada em cartório, com data de 8 anos atrás, que documentava explicitamente que o avô havia orientado ela a permanecer sem papel formal, justamente porque a situação era incerta. Era exatamente o elemento que tornava o argumento de Eduardo processualmente fraco antes mesmo de ser apresentado. Demonstrava que o conhecimento que ela tinha em 2021, quando havia assinado o contrato de casamento, era o conhecimento de uma neta de empresário em disputa interna, não o de uma herdeira confirmada com ativo declarável. Ela disse, preciso dessa carta aqui antes das 2 da tarde. O avô disse, vou digitalizar e enviar agora. Cópia física chega amanhã por mensageiro certificado. Uma pausa. Valê. Ela disse, vô. Ele disse, eu sei que foi difícil. 3 anos é muito tempo para guardar uma coisa dessas. Ela disse, eu sei por que foi necessário. Ele disse, saber por que é necessário não torna mais fácil. Era a primeira vez em 3 anos que ela ouvia aquele reconhecimento em voz alta, vindo de alguém que não fosse ela mesma. Algo dentro do peito dela assentou de uma forma que ela não conseguia descrever com precisão, como uma gaveta que estava levemente desalinhada há muito tempo,
e que finalmente deslizou de volta para o lugar. Ela desligou. Rafael já estava com o laptop aberto, esperando o arquivo chegar. Dr. Severino estava em pé junto à janela, com o celular no ouvido, falando com alguém no escritório de Brasília. O documento chegou em 19 minutos. Valentina estava lendo pela segunda vez quando o celular de Dr. Severino tocou com uma urgência que ela reconheceu pelo tom, aquele tipo de vibração contínua que indica alguém que não vai desistir de atender. Ele olhou para a tela e disse: "É o escritório dos Monteiro." Ela disse: "Não atenda." Ele disse: "Se não atender, eles vão protocolar o argumento da cláusula 8 antes que eu consiga apresentar a carta como defesa preventiva. O protocolo chega primeiro." Valentina ficou quieta por um momento. Então disse: "Quanto tempo o protocolo deles leva para ser processado?" Rafael disse: 48 horas para análise inicial. Ela disse: "E quanto tempo para você protocolar a carta com a defesa preventiva?" Rafael disse: "Se eu sair agora para o Fórum de Família em Pinheiros, 2 horas." Valentina calculou. "Vai." Rafael fechou o laptop, colocou na bolsa e saiu da sala em 3 passos. Dr. Severino ainda segurava o celular. Valentina disse: "Agora pode atender." Ele atendeu. Ouviu. Disse algumas palavras de protocolo jurídico que não continham nenhuma informação nova. Desligou. Olhou para ela. "Eles sabem que você está no terminal executivo. A senhora Cláudia Monteiro está vindo pessoalmente." Valentina disse: "Eu sei." Ele disse: "Sabe?" Ela disse: "Eduardo ia ligar para a mãe antes de ligar para o advogado. É o padrão dele." Ela se levantou, ajustou a mochila no ombro. "Quando ela chegar, eu quero receber. Lá aqui. Não no corredor, não na entrada. Aqui nessa sala." Dr. Severino disse, com uma inflexão que misturava prudência com algo que parecia curiosidade genuína: "A senhora tem certeza de que quer essa conversa agora, antes que tudo esteja processado?" Valentina disse: "Tenho, porque ela vai tentar uma última coisa antes que o processo feche, e eu preciso que tente aqui, onde eu consigo registrar." Dona Cláudia Monteiro chegou ao terminal executivo de Congonhas 41 minutos depois, num SUV preto com motorista particular, usando um vestido de linho cinza e os cabelos perfeitamente presos, como sempre. Ela entrou na sala de reuniões com a compostura de alguém que aprendeu desde criança que a forma como você ocupa o espaço é uma declaração de poder antes de qualquer palavra. Ela viu Valentina sentada do lado oposto da mesa, com Dr. Severino à sua esquerda. Olhou para o advogado com uma expressão que perguntava, sem palavras, quem era aquele homem e por que estava ali. Então olhou para Valentina. Dona Cláudia disse, sentando-se sem ser convidada, com a elegância específica de quem nunca esperou convite na própria casa e tratava todo o espaço como extensão da própria casa: "Vejo que você se preparou." Valentina disse, "Sim." Dona Cláudia cruzou as mãos sobre a mesa. Havia uma qualidade de teatro controlado no gesto, o mesmo que ela havia usado 3 anos antes quando convenceu Eduardo de que o casamento com Valentina era necessário, e depois quando havia convencido a si mesma de que descartá-la seria simples. "Valentina, entendo que você encontrou alguns documentos que parecem relevantes, mas vou ser honesta com você, porque acho que você merece honestidade. Você está entrando numa briga que vai durar anos, que vai consumir seus recursos e os seus nervos, e no final vai chegar num acordo que poderia ser alcançado hoje, nesta sala, em 5 minutos. Valentina disse, "Estou ouvindo." Dona Cláudia disse, "Dobro da indenização que o contrato previa. Depositado em 48 horas. Você assina um aditivo declarando que não tem mais nenhuma reivindicação sobre os bens Monteiro, e seguimos com nossas vidas." Valentina disse, "E a cláusula de avaliação de bens?" Dona Cláudia disse, sem piscar, "Interpretação jurídica. Os nossos advogados são confiantes de que a cláusula não se aplica da forma que você está argumentando." Valentina disse, "Os documentos das holdings não são interpretação jurídica." A expressão de Dona Cláudia mudou por 1 milissegundo, aquele fracionamento de controle que aparece quando alguém que passou décadas sendo a pessoa mais preparada na sala percebe que a conversa está num lugar diferente do que planejou. Ela disse, com a voz num tom levemente mais plano, "Aqueles documentos estão dentro da legalidade." Valentina disse, "Podem estar, ou podem não estar. Isso é exatamente o que o processo de avaliação de bens vai determinar,
com um perito indicado pelo tribunal, não pelo escritório dos Monteiro. Ela colocou as mãos abertas sobre a mesa, um gesto deliberadamente calmo. A senhora veio aqui porque achou que podia fazer uma oferta antes que Rafael Saraiva chegasse ao Fórum de Pinheiros. Mas ele saiu antes que a senhora chegasse. Dona Cláudia ficou em silêncio. Era um silêncio diferente dos outros silêncios que Valentina havia vivenciado com ela. Não era o silêncio de quem está calculando o próximo movimento. Era o silêncio de quem está reconhecendo pela primeira vez que o tabuleiro tem uma configuração que não estava no seu mapa. Valentina disse: Dona Cláudia, a senhora disse ao advogado, numa conversa que foi parcialmente ouvida, que o processo precisava estar concluído antes que eu entendesse o escopo do que estava em jogo. Tenho uma testemunha para essa conversa. E tenho uma carta autenticada em cartório de 8 anos atrás que documenta a natureza do meu conhecimento sobre a Vale do Cerrado antes do casamento. Uma pausa, deliberada. Não estou aqui para destruir a família Monteiro. Estou aqui para sair dela de forma legalmente correta, com o que me cabe por contrato. Dona Cláudia disse, e havia algo diferente no tom, menos construído, mais direto. Você sabia desde o começo. Valentina disse, sabia que precisaria sair eventualmente. Sim. Dona Cláudia disse, Eduardo não vai perdoar isso facilmente. Valentina disse, Eduardo vai fazer o que os advogados dele recomendar. E os advogados vão recomendar o acordo. Quando lerem os documentos que estão sendo protocolados agora, houve uma pausa longa. Dona Cláudia olhou para as mãos abertas de Valentina sobre a mesa. Havia uma expressão em seu rosto que Valentina nunca havia visto ali antes, e que levou um momento para identificar. Era o reconhecimento de que ela havia subestimado alguém de uma forma que ia custar caro. Não raiva, não drama. Apenas o processamento quieto de um erro estratégico. Dona Cláudia se levantou. Endireitou o vestido. Olhou para Valentina com aqueles olhos que tinham a temperatura do mármore da sala de jantar e disse, Você se saiu melhor do que eu esperava. Valentina disse, A senhora nunca fez perguntas suficientes para saber o que esperar. Dona Cláudia saiu da sala sem dizer mais nada. Os passos dela no corredor do terminal tinham o mesmo ritmo medido de sempre, mas havia algo que faltava no som deles agora, alguma qualidade de certeza que havia ficado para trás na sala de reuniões. Doutor Severino esperou os passos sumirem completamente antes de falar. Então disse, com uma cautela cuidadosa, ela vai reagrupar. Essa não é a última conversa. Valentina disse, não é, mas é a última em que ela chega com a vantagem. Ela respirou fundo. Agora precisamos esperar Rafael. A espera durou 1h53 minutos, durante os quais Dr. Severino fez 3 chamadas para o escritório de Brasília e Valentina ficou de pé junto à janela que dava para a pista, com o café que alguém havia trazido sem que ela pedisse esfriando na mão. Ela estava olhando para o Cessna estacionado na posição de espera quando o celular de Dr. Severino tocou e ela ouviu, pela inflexão da resposta do advogado, antes mesmo das palavras, que Rafael havia chegado a tempo. Dr. Severino desligou e disse, protocolado. O documento chega para análise do juiz antes do protocolo dos Monteiro, que está agendado para as 4 da tarde. Ele fez uma pausa. A defesa preventiva está estabelecida. Valentina sentiu alguma coisa que não era exatamente alívio, porque alívio pressupõe que o peso some, e o peso não sumia, apenas se redistribuía. Era mais parecido com aquela qualidade de ar que existe no cerrado depois da chuva, quando o cheiro da terra molhada enche tudo e a distância parece menor do que era. Ela disse, obrigada, Dr. Severino, pelos 2 anos de paciência. Ele disse, obrigado pela confiança. Uma pausa. Seu avô vai ficar satisfeito. Ela disse, meu avô vai dizer que era o esperado e perguntar se eu já almocei. Dr. Severino deu uma risada curta e genuína, a primeira do dia. Valentina pegou a mochila e saiu da sala de reuniões. No corredor do terminal, passou por 2 pessoas com malas de rodinhas e por um piloto de uniforme que ia na direção oposta, e então chegou na área de espera próxima às saídas para a pista. Havia um homem parado ali. Ele estava de costas para ela, olhando pela vidraça para a pista, com as mãos no bolso de um paletó azul escuro que ela não havia visto antes, mas que pertencia a um ombro que ela conhecia há mais tempo do que havia conhecido os lustres de Murano. Cabelo escuro com fios grisalhos que não estavam ali 3 anos antes. Mais alto do que ela havia lembrado, ou talvez a memória tivesse encolhido ele como faz com as coisas de que sentimos falta. Valentina parou. Ele se virou.
Era Caio Meireles, primo distante do avô dela por parte de avó, que havia crescido nas fazendas do Cerrado antes de ir para São Paulo estudar direito aeronáutico e que havia, 8 anos atrás, dito a ela numa varanda cheirando a café e capim que se ela um dia precisasse de um avião, ele providenciava. Ela havia achado que era uma frase de despedida. Caio disse, com a voz que tinha aquela qualidade específica de Cerrado no sul de Goiás, um ritmo mais espaçado que o de São Paulo, mais deliberado, você estava 6 minutos mais rápida do que o plano. Valentina disse. Eduardo resolveu fazer um discurso antes de trancar a porta. Ele disse, eu sei. Dora me mandou mensagem. Um leve sorriso. Ela disse que você não pareceu assustada nenhum momento. Valentina disse, estava. Só não pareceu. Caio ficou quieto por um momento, olhando para ela com aqueles olhos castanhos que tinham a paciência específica de alguém que passou a vida inteira trabalhando com distâncias. Então disse, 3 anos sem ligar. Ela disse, você sabia que era o combinado. Ele disse, sabia. Ainda assim. 2 palavras que tinham o peso de tudo que não havia sido dito ao longo de 3 anos de silêncio necessário. Valentina olhou para ele e reconheceu, naquele rosto que o tempo havia modificado nos detalhes, mas não na estrutura, a mesma pessoa que havia dito, 8 anos atrás, com a voz de alguém que não sabe ainda que está dizendo uma coisa importante, você não precisa desaparecer para proteger todo mundo. Sabe, às vezes, aparecer também protege. Ela havia guardado essa frase dentro do anel que ele havia ajudado o avô a escolher como presente de despedida. Valentina disse, você trouxe o avião pessoalmente? Caio disse, seu avô me ligou quando você ligou para ele. Disse que você ia precisar de alguém que não fosse advogado. Uma pausa, e de um avião. Ela disse, o avião eu já sabia. Ele disse, mas não o resto. Não era uma pergunta. Valentina olhou para o anel no pulso esquerdo, o olho de tigre que havia relampejado 2 vezes naquele dia em momentos que importavam, e então olhou de volta para Caio. Havia uma versão dessa conversa que ela havia imaginado às vezes, tarde da noite no quarto da mansão, quando o silêncio ficava pesado demais, uma versão em que havia muitas palavras e muita explicação, e muita reconstrução de algo que havia ficado parado demais para começar do mesmo ponto. Mas ele estava em pé diante dela num terminal de aviação executiva, com um paletó azul escuro, e a paciência de alguém que passou 3 anos também esperando, e ela estava com uma mochila pequena e 18 fotografias de documentos, e um processo judicial em andamento, e uma carta de avô autenticada em cartório, e havia algo nessa configuração específica que tornava as muitas palavras desnecessárias antes das palavras certas. Ela disse, obrigada por vir. Ele disse, obrigada por ligar. Ela disse, demorei. Ele disse, vocês Meireles demoram para fazer as coisas certas, mas quando fazem, fazem direito. Valentina deu uma risada, a primeira risada genuína do dia, que saiu com mais força do que ela esperava e que fez Caio sorrir com uma abertura que ela havia esquecido que existia nele. Havia calor nisso, do tipo que não tem a ver com o dezembro de São Paulo, mas com a qualidade específica de estar na presença de alguém que te conhecia antes de você precisar ser cautelosa. Ela deu um passo na direção dele. Caio ficou parado, mas os ombros relaxaram de uma forma que ela reconheceu como a versão física de alguém que havia estado preparado para esperar mais e estava revendo o cálculo. Valentina disse, mais baixo, tem muito que precisa ser dito. Ele disse, sim. Ela disse, mas não tem que ser dito agora. Ele disse, não. Ela disse, onde está o avião indo? Ele disse, Caldas Novas. Seu avô está esperando você para almoçar. Uma pausa. Mas podemos fazer escala em algum lugar, se você precisar de tempo. Valentina disse, não preciso de mais tempo. E estendeu a mão, não para apertar a mão dele como se faz com advogados e estranhos, mas para tocar o braço dele acima do pulso, um contato breve e direto, que era o vocabulário de pessoas que se conhecem antes de precisar aprender o protocolo um do outro. Caio olhou para a mão dela no braço dele. Depois colocou a mão sobre a dela, com a firmeza calma de quem também havia guardado 3 anos dentro do peito sem deixar azedar. Eles ficaram assim por um momento, no corredor de um terminal de aviação executiva com pessoas passando e aviões na pista, e São Paulo continuando do lado de fora do vidro,
indiferente a tudo que havia mudado dentro daquele espaço nos últimos 18 minutos. Então Caio disse: "Pronto para sair quando você estiver." Valentina ajustou a mochila no ombro, olhou uma última vez pela vidraça para a pista, onde o Cessna esperava com a faixa dourada pegando o sol do meio-dia, e disse: "Estou pronta." Eles caminharam juntos para o portão de embarque. Do lado de fora, São Paulo estava impossível de tráfego e cheio de dezembro, sem nenhuma consciência de que uma mulher havia passado por ele naquela manhã, carregando um anel de óleo de tigre e 18 fotografias e a paciência de 3 anos, e havia saído pelo outro lado com o que era dela por direito e com uma mão segurando a sua. Na semana seguinte, o escritório de Eduardo Monteiro recebeu a notificação formal do processo de avaliação de bens. O advogado de defesa dos Monteiro leu a carta autenticada em cartório e recomendou o acordo. Eduardo levou 2 dias para aceitar a recomendação, o que era, segundo o doutor Severino, mais rápido do que o esperado. Dona Cláudia não assinou nenhum dos documentos de acordo. Ela nunca assinou nada em que seu nome não aparecesse no topo. Os advogados contornaram isso com uma procuração que Eduardo assinou e que ela nunca questionou oficialmente, embora todos soubessem que questionava em privado, com a mesma articulação cuidadosa com que havia feito tudo o mais. Valentina estava em Caldas Novas, quando os documentos do acordo chegaram para sua assinatura. Ela estava sentada na varanda do sítio do avô com uma xícara de café que cheirava exatamente como a memória dizia que cheirava, olhando para o cerrado que se estendia até onde a vista alcançava em tons de amarelo e vermelho que o mês de dezembro incendiava no fim da tarde. Seu avô Rodrigo estava na cadeira ao lado, com os pés descalços no assoalho de madeira e os olhos fechados não porque estivesse dormindo, mas porque havia coisas que ele processava melhor no escuro voluntário. Caio estava encostado no batente da porta, com um copo d'água, ouvindo uma conversa que Valentina e o avô estavam tendo sobre a distribuição da propriedade da Vale do Cerrado, que levaria meses para ser formalizada, mas que havia sido combinada naquela tarde numa conversa de 40 minutos que tinha qualidade de algo que havia estado esperando para acontecer há tempo demais. Rodrigo abriu os olhos e disse: "A pedra aguenta." Valentina disse: "A pedra aguenta." Ele disse: "Sua mãe ia gostar de você." Era uma frase que ele não havia dito em anos, talvez nunca naquelas palavras exatas, e ela chegou com o peso de uma coisa que é dita no momento certo. Valentina ficou olhando para o cerrado por um tempo antes de responder. Ela disse: "Eu também acho." O sol estava descendo atrás do horizonte plano do Planalto, tingindo tudo daquele laranja específico que existe naquele lugar e que ela havia saudado sem saber, durante 3 anos de lustres de Murano e mármore importado, com a constância discreta de alguém que sabe o endereço de casa mesmo quando está longe. Caio se aproximou e se sentou no batente de madeira próximo à sua cadeira, não dizendo nada, com a facilidade de alguém que aprendeu que estar junto nem sempre precisa de palavra. Valentina sentiu o ombro dele próximo ao seu e não se afastou. Rodrigo Meireles pegou a xícara de café que havia esfriado na mesa lateral e bebeu com a expressão de quem considera café frio igualmente aceitável ao café quente, uma posição que havia defendido por décadas contra qualquer membro da família que tentasse trocar a xícara. O cerrado pegou fogo no fim da tarde com a luz que só aquele lugar tem, e as 3 pessoas na varanda ficaram quietas dentro desse fogo por um tempo, cada um carregando a versão do dia que havia vivido, e todas as versões chegando, por caminhos diferentes, no mesmo lugar.